Jesus aumente a nossa fé. Amém. Pois bem, nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, que é Apocalipse, capítulo 1, verso 9 e 10. Versos 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Te pedimos, ó Pai, mais uma vez, aceitar a nossa gratidão por um domingo como este. Se o mundo está explodindo, entrando no espírito das coisas do mundo, do rock, do futebol, do carnaval, de tantas outras coisas, nós estamos agindo ao contrário. A nossa emoção está na Tua palavra. Nós cremos nela, Senhor, por isso aqui estamos. Por isso aqui falamos. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos que todos voltem para casa nesta noite, nesta atmosfera assim, gostosa e tão apreciável, que nos leva a prosseguirmos, nos traz aquela disposição de continuarmos nessa jornada gloriosa até o dia e hora da aparição do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, amados. Então vamos ver aqui a visão de Patmos. Eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na tribulação, veja, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Isso é muita convicção de saberem onde estava, onde está, em que está. Ele próprio escreveu: mais no que é verdadeiro estamos. Você está com João na tribulação. Isso não se refere à grande tribulação apocalíptica, mas ele enfrentou uma grande tribulação terrível sobre si, provando como um verdadeiro apóstolo. Mas também ele disse que estava no reino, porque há um reino. E ele disse que estava na perseverança em Jesus. O irmão Branham diz: esta série de visões da revelação da pessoa de Jesus Cristo foi dada a João enquanto se encontrava desterrado na ilha de Patmos. Esta ilha pequena está a 30 milhas da costa da Ásia Menor, no mar Egeu, sendo que era muito rochosa, infestada de serpentes, lagartixas e escorpiões, tinha muito pouco valor comercial e foi usada pelo Império Romano como uma colônia penal, onde confinavam os criminosos mais violentos, aqueles facínoras, né?
os prisioneiros políticos, etc. Você se dará conta que João se identificou entre os cristãos como um irmão de tribulação. Não pense que qualquer cristão chegará lá na glória sem passar por mares de sangue. Porque, na verdade, o mundo todo sempre viveu atribulado. Todo mundo sofre. Mas somente o cristão sofre como cristão. Somente o cristão sofre como cristão. É claro, o brasileiro sofre como brasileiro. As circunstâncias do Brasil. O americano sofre como americano, o alemão como alemão. Mas no sentido humano, todos sofrem, enfrentam o mesmo pesadelo da doença, da morte, da velhice, como humanos. Se um país não tem um problema de uma certa natureza, mas tem de outro, nós podemos não ter aquele problema que aquele outro tem. Aqui nós não temos problema. Às vezes você deixou em casa uma torneira pingando. E ela vai pingar a noite toda. E vai pingar amanhã o dia todo. Não contando a água que você usa, você vai gastar centenas de litros d'água à toa. Já lá no Nordeste há lugares que estão carregando água em vasilhas, nas costas de jegue, de jumento, na carroça. E 1 litro d'água faz muita diferença para eles. Então aqui não tem aquela tribulação que eles têm lá. Mas aqui também se adoece, também morre. Foi nesse tempo que a igreja primitiva estava passando por uma perseguição tremenda. Não era somente que em todas as partes se falava contra sua religião, falar contra sua religião. O máximo que podem fazer é falar de nós hoje. Mas as próprias pessoas eram encarceradas e assassinadas. O máximo que podem fazer contra nós, contra mim, contra você, é falar de você. Censurar, falar de sua religião, blasfemar contra a mensagem, contra o profeta. Mas ali não. As próprias pessoas eram encarceradas e assassinadas. Eu tenho certeza que o Espírito está trabalhando nesta linha. Eu gosto muito de obedecer nesse sentido, porque eu acredito que Deus também não gosta de rotina. E sempre Ele está nos dando uma linha diferente. O que é muito importante. Então veja, o máximo que podem fazer contra nós hoje é falar de nós. É nos difamarem. Mas lá não. As próprias pessoas eram encarceradas e assassinadas de uma maneira impiedosa. Como se fossem assassinos, como se fossem bandidos. Os bandidos hoje gozam de direitos, né? Fazem greves, os presos. Mas lá eram cristãos. Eles estavam lá sendo mortos, assassinados, simplesmente porque criam em Jesus Cristo como Salvador.
Somente por isto. Mas lá na época, eles diziam, você diz somente por isto? João, tal como multidões passadas, agora estava sofrendo a prisão pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando o aprisionaram, procuraram em vão matá-lo. Sabe por quê? O crente só morre antes da hora em caso de desobediência. Ele pode ser recolhido, como aquele ministro, rasgou suas notas, parou de pregar. O irmão Brana disse, Deus então veio e recolheu para si. Mas caso contrário, o cristão só morre no tempo e na hora certa, exata. O que aconteceu? Jogaram-no num tacho de azeite fervendo por 24 horas. Você não pode pôr o dedinho na gordura quente. Ai, meu Deus, misericórdia, o que foi, minha filha? Que foi, minha filha? Ai, não dou conta de falar. E se vai fritar aquele biscoitinho frito de porvilho, me parece que é principalmente o de doce, ele pode começar a pipocar vem aquelas gotinhas de gordura. E você sabe o que significa aquilo. Aquelas gotinhas. Ele foi jogado dentro do tacho de azeite fervendo. Por 24 horas, não foram 24 segundos. 24 horas. São 7h25, até amanhã, às 7h25 da noite, dentro de um tacho de azeite fervendo. Pense nisto. Você tem andado por aflições, você tem sofrido. Se você está com 20 anos de idade, 19, 15, 21, 14, 13, 9, 30, 40, 50, 60, 90, não é? E coisa assim, você tem sofrido. Sofrido terrivelmente. Isso é verdade. Mas, veja aqui, 24 horas dentro de um tacho de azeite fervendo. Então os oficiais, enfurecidos e sem poder, quando falta poder, vem a apelação. O que fizeram? Mandaram-no para a ilha de Pátimos, como se fosse um feiticeiro. Esse homem não morre, é feiticeiro. Mas há um porém. É bom estar dentro do tacho de azeite, com Deus. O profeta diz, porém Deus estava com ele. Ele era tão homem quanto eu, tão humano quanto nós. Tinha solidão, tinha melancolia, era um homem muito afetivo, tanto que nas reuniões particulares de Jesus, ele se reclinava no seio de Jesus. E agora iria para a ilha de Pátimos como se fosse um feiticeiro, como se fosse um bandido, um homem que era um perigo para a sociedade.
Porém, Deus estava com ele. Deixa a história de João e pensa em você. Lembra de alguma tribulação que você tem enfrentado e quem sabe ficou crônica na sua vida? Falta de casa? Pagar aluguel? Incompreensão de um lado, de outro, sofrimento, só você sabe quais são. Sofrimentos diversos. Mas você poderia dizer sem sugestão nenhuma: porém Deus está comigo. Porém Deus está comigo. Você quer falar? Porém Deus está comigo. Porém Deus está comigo. Às vezes se casou pensando que ia encontrar um refúgio, encontrou foi um tacho de azeite. De tribulação, de incompreensão, de ignorância, de estupidez, de ciúme diabólico e qualquer outras coisas, não é? Ou quaisquer outras coisas. Mas repita: porém Deus está comigo. Diga: eu estou sozinho, porém Deus está comigo. Às vezes você está numa casa que tem 10 pessoas, mas você está sozinha ali, sozinha. Leve isso para casa hoje, leve isso para a sua vida. Porém, Deus está comigo. Dá um beliscão no seu braço, bem forte, como minha mãe dava. Dá um beliscão. Você tem coragem? Para ficar o sinal. Porém, Deus está comigo. Ele foi permitido deixar a ilha e voltar a Éfeso, onde de novo continuou como pastor até o tempo de sua morte. Então ele teve que viver até o tempo de sua morte. As visões que João recebeu cobriram um período de 2 anos, 95 AD, isto é, depois de Cristo. São as visões mais sobressalentes em toda a palavra. O livro inteiro é dado em símbolos, o Apocalipse, e por isso é o centro de muita crítica e controvérsia. Por isso, a mensagem que revela o Apocalipse é o centro, é alvo de crítica, de controvérsia, de ódio. Se os símbolos apenas causaram o que tem causado durante os séculos, quanto mais a revelação daqueles símbolos. Você precisa entender a grandeza daquilo que você crê. Porque somente assim você terá a correspondência, a ressonância do que você acabou de dizer. Porém, Deus está comigo. No entanto, sobre ele está o selo de Deus, o Apocalipse. Isso indica que é autêntico e de valor tremendo a todo aquele que lê ou escuta suas páginas. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. Agora, vejamos. Esse homem não ficou demente por causa de Deus estava com ele. Porém, Deus estava com ele. Ele não se suicidou, não se precipitou no mar, um acesso de loucura, porque Deus estava com ele. E Paulo chegou assim dizer que chegou até a desesperar da própria vida.
mas não atentou contra ela, porque Deus estava com ele. Sendo assim, só podia acontecer isto: ele entrar no Espírito. Eu fui no Espírito. Agora você vai guardando essas coisas, como, porém, Deus está comigo. Não é em verdade formoso? Não é isso muito bonito? Oh, como amo isso! Você poderia chamar isso a totalidade da vida cristã, é entrar no Espírito. Se é que vamos viver como cristãos, temos que estar em seu Espírito. Porque caso contrário, nós seremos as pessoas mais infelizes. Porque nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Não entramos no espírito do mundo e não gozamos das delícias dos altos. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito, no espírito dele. Isso não haveria produzido estas visões que ele teve. Ele não teria estrutura para suportar aquilo, escrever tudo aquilo. Tinha que ser o Espírito de Deus. Ele estava no Espírito de Deus. E tem que ser o Espírito de Deus em nós também. Porque proporcionalmente, cada um de nós está enfrentando tribulações. Por isso ele disse: vosso irmão na tribulação. Veja, tem que ser o Espírito de Deus em nós também, ou todos os nossos esforços são em vão. É perda de tempo. Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. A tribulação que você enfrenta no seu posto do dever, porque entrando no Espírito, você não vai buscar tribulações que não sejam para você. Estando fora do Espírito, nós contraímos muitas dificuldades e muitos sofrimentos por nossa conta própria. Uma irmã me procurou hoje, ela é uma sofredora. Então, por motivos diversos e com muita razão, ela me perguntou o que achava de tomar um neto seu de 9 anos de idade. Porque ele foi adotado por um homem que não é seu pai e está sofrendo muito e coisa. Eu disse: irmã, a Bíblia não te obriga a criar essa criança. O profeta disse que então você encheria um caminhão todos os dias de criança nessa condição. A Bíblia não exige, isso não é posto do seu dever. Você não vai responder por isso diante de Deus. A mensagem também não. Agora, se Deus responsabiliza você no seu coração, se Ele te responsabiliza a você, não simplesmente pelo afeto, pelo amor filho,
Mas vamos supor que Deus tem os olhos naquela criança, uma comparação, e quer que você tome conta dela. Eu não sei te dar opinião, eu não sei te dizer se deves ou não tomar a criança, porque não é posto do seu dever. De acordo com a Bíblia, você não tem obrigação de criar uma criança que sua filha arranjou por lá. Fora de casamento. Você não tem esse dever escrituristicamente. Dentro da mensagem, a única coisa que eu posso te dizer é isso. Agora, se Deus te comissiona particularmente, é outra coisa. Sabendo que a senhora vai chamar tribulação. Tribulação. Espinho, sofrimento, na velhice, na hora de descansar. A senhora vai ter mais dores, mais sofrimento, mais angústia, mais tribulação, mais responsabilidade, contraída pela comissão de Deus ou pelos laços fílios. Isso é entre a senhora e Deus. Isso quer dizer, esse conselho aqui serve para todos. Essa resposta serve para todos. Quem está me ouvindo e que tem uma pergunta como essa, não precisa nem me procurar mais. Já recebeu a resposta. Você não tem escritura que te obriga a fazer isso. Agora, se Deus te comissiona fora deste amor filho, mas fique sabendo, é uma tribulação a mais. Se o filho é tribulação, se o filho é cansaço, é ingratidão, agora nós temos, sem arranjarmos, sem procurarmos, sem buscarmos para nós já temos tribulações. Com os nossos olhos, com os nossos pensamentos, com os nossos ouvidos, com os nossos sentidos de um modo geral, a consciência, o afeto, o amor, filho, a memória, a visão, o paladar, o tato, o olfato, a audição. Nós já temos o maior inimigo que nós conhecemos, que é o ego, é o eu, é você, o seu maior inimigo. Você é perseguido. Quando você lê um salmo de Davi falando de seus inimigos, você tem que lembrar de você mesmo, de seus inimigos. E para vencer tudo isto, como João, reinar como João, perseverar como João, é necessário que você entre no Espírito, como João. Não tem como fazer o contrário. Não tem como vencer. Aí então você se põe a perguntar, como que aquela irmã consegue viver desta forma? Como que aquele irmão consegue viver desta forma? É o mesmo que perguntar como que João passou por aquela ilha, passou antes pelo tacho de azeite fervendo por 24 horas, depois passou por aquela ilha, povoada por escorpiões, serpentes, lagartixas venenosas, répteis terríveis, e sobretudo tendo aquelas visões que estouram a mente da pessoa, esgotam.
É porque ele entrou no Espírito. É porque ele estava no Espírito. Muito tempo atrás, um companheiro lá de Brasília, ele contava isso. Ele chegou a trabalhar conosco aqui em Goiânia. E ele foi levado, convidado para ir numa fazenda, fazer um culto numa fazenda. E tinha que descer na estrada assim, andar um pedaço no pasto até chegar na sede. E tinha uma vaca lá que punha todo mundo para correr. Ou então ela pisava. Mas ele disse que eram as suas primeiras viagens evangelísticas. E ele estava tanto no Espírito, transbordando, falando em línguas, chorando. Quando ele desceu do ônibus, ele estava compungido mesmo. Tanto que a vaca vinha nele e ele estava batendo com a pasta assim, glorificando a Deus, e batia a pasta na cara da vaca. E a vaca não podia fazer nada com ele. E babando, a vaca babando de um lado e ele babando do outro, porque ele babava muito. Espumava o canto da boca assim, quando ele estava alegre, pregando, ele estava fervoroso, ele espumava tudo assim, o canto da boca. E a vaca espumando de lá, ele espumando de cá, e dando glória a Deus, aleluia. A hora que ele atravessou a porteira, viu o povo tudo assim, perplexo pelo que estava acontecendo, que ele olhou para trás e começou a sacudir as pernas, bater as pernas uma na outra, porque ele saiu daquela atmosfera naquela hora. De que maneira você pensa que Sadraque, Misaque e Abednego entraram na fogueira? De que maneira você pensa que Daniel desceu na cova dos leões? Em que estado? Em que espírito? Em que condição? Foi pensando no negócio do carro? Foi pensando no cheque pré-datado? Foi com o espírito no vestido? No terno, na gravata? Na casa? No espelho? Olhando para seu visual? Não. Estas pessoas estavam completamente fora de seus próprios egos. E eles chegaram a dizer que eles estavam fora da razão. E está certo. Quando Pedro entrou na razão, ele começou a afogar lá no mar. Enquanto ele estava no Espírito, olhando para Jesus, ele andou como Jesus sobre as águas. É duro, minha filha, ir para o inferno é custoso, sofre. Você diz, mas ir para o céu é tão difícil. Mas ir para o inferno também tem tribulação. Passa-se por momentos terríveis. Essa mocidade sofre. O resultado desse Hollywood Rock, lá no Rio de Janeiro, que está acontecendo esses dias, é um resultado funesto, desgraçado, terrível. Um país mergulhado no pecado, na transgressão, imergido no espírito maligno. Não pode esperar outra coisa. Eles estão suspirando por pena de morte, como se a pena de morte fosse minorar a tribulação deles. Que então todo mundo vai poder pecar tranquilamente. As mulheres agredindo os homens na rua. Vocês estão estudando que eles devem respeitá-las, mas precisa ver se elas gostam de respeito, se elas querem isto.
Se elas querem um homem que respeita. Se o seu marido, pelo qual você tem orado, chorado, entrar no espírito mesmo, olha lá se você vai gostar. É perigoso você dizer, não, não tanto assim. Não, eu não pensei, não foi desse jeito não, Deus. Ele ficou louco. Ele ficou doido. Veja, Paulo disse, eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra, manifestado por meio dos resultados que produz. Tão seguro como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus estas revelações tão tremendas como você viu, um exemplo. Assim também nós necessitamos estar no Espírito para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, os quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. Se para receber em símbolos, João teve que entrar no Espírito, enfrentar o diabo cara a cara, e para ter a revelação desses símbolos, a revelação desses símbolos é a salvação de hoje. É a salvação. A revelação do Apocalipse é a salvação. Há algum tempo atrás, eram os dons espirituais, mas agora é a revelação do Apocalipse. Veja desta maneira, muitíssimas pessoas leem a Bíblia em Atos 2:38. Está escrito, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Se você ainda não se arrependeu, se você ainda não se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, faça o quanto antes. Faça-o. Veja, não vem por meio do Espírito, elas saberiam que para receber o Espírito Santo necessitam de se arrepender e serem batizadas no nome do Senhor Jesus. E então Deus está obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-as com o Espírito Santo. Isto quer dizer, com fé na palavra, mostrando a cada dia mais esse Apocalipse revelado para ela. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Elas nunca entram em seu espírito, porque se o fizessem, sucederia com elas exatamente como diz a palavra. Ore a Deus para que lhe dê revelação por seu Espírito. Ore a Deus. Diga, Senhor, me revele pelo seu Espírito, ou pelo teu Espírito. Esse é o primeiro passo que você deve dar. Você me pergunta, o que eu devo fazer? Pedro ensinou justamente isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Entre no Espírito, cante no Espírito, ande no Espírito, case-se no Espírito, trabalhem no Espírito. Permitam-me usar outra ilustração. Suponhamos que você necessita de cura.
cura divina. Que diz a palavra? Bem, todos nós temos lido inúmeras vezes, porém não entramos no Espírito quando lemos aquilo. Nós ficamos fora do Espírito. Nós lemos, estamos com pressa de terminar o trecho para fecharmos. É um ler assim como uma obrigação, como, vamos dizer, uma tarefa de escola. É um ler assim, mas não lê entrando no Espírito. Aquela senhora, mulher nova ainda, ficou tuberculosa. E ela voltou para casa desenganada pelos médicos para morrer em casa. E a família era presbiteriana. Aqueles presbiterianos tradicionais, formais, que se você der um glória a Deus, eles acham que você está louco. Você ficou doido. Eles se assustam. Eles nunca aceitam que haja cura divina, a não ser através da medicina. Então ela estava ali esperando para morrer. Mas ela, esquelética como estava, pegou a sua Bíblia, justamente aqui, ó. Foi 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 18 em diante. E ela foi lendo e foi entrando no Espírito. Ela foi lendo: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, os patrões maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Sois atribulados por causa do pecado? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. E ela foi lendo em espírito, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Aí ela parou e começou a glorificar a Deus. Começou a glorificar a Deus, e a mãe veio correndo: minha filha está morrendo, e chamou a família, o velho veio, e todo mundo: minha filha está morrendo. Ela disse: glória a Deus, minha mãe. O presbiteriano falar: glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Por que, minha filha? O que aconteceu? Que você está ficando doida? O que foi que aconteceu? Glória a Deus, porque levou sobre si os meus pecados. Eu estou salva, mamãe. Eu estou salva, mamãe. Eles ficaram assim perplexos, admirados. Fazer o quê? Mas ela, no mesmo espírito, continuou a ler: e pelas suas feridas fostes sarados. Ela já estava no Espírito. Então o Espírito que deu a alegria da salvação dela, deu também a alegria da cura. É isso, irmão, que está precisando. É você mesmo entrar no Espírito.
Você diz: está faltando cura na igreja. Não, a Bíblia é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo. Você não tem que dar ofertas para ser curado, você não tem que ir a nenhum milagreiro. A cura está com você, a salvação está com você, está nessa velha Bíblia. Mamãe, me dá a minha roupa, e eu quero comer na mesa com vocês, porque eu fui sarada. Pronto, minha filha acabou de ficar louca agora. Tira essa Bíblia da mão dela, gente, que a Bíblia está botando ela louca. Não, é que ela havia entrado no Espírito. Quantas vezes ela havia lido aquilo antes, mas fora do Espírito. Aí resolveram fazer gosto para ela, porque ela estava nas últimas horas. Levaram-na para a mesa, e o certo é que dentro de poucas semanas ela estava com seu peso normal. A Bíblia curou aquela mulher. A Bíblia cura. A Bíblia não tem pecado, a Bíblia não tem opróbrio, a Bíblia não tem filhos rebeldes, mulheres rebeldes, maridos rebeldes. A Bíblia não é casada com ninguém. A Bíblia te cura. A Bíblia não tem problema. A Bíblia não mente. A Bíblia não tem nada escondido. A Bíblia não tem nada que esconder de você. Ela é a palavra de Deus. Se você ler estas cartas, entrando no Espírito, como João estava no Espírito, você vai passar por esse tacho de azeite. Aleluias! Aleluias! Você vai sair dessa cova de leões. Você vai sair dessa fornalha ardente. Aleluia! Glória a Deus! É, sim. Vejam, esse é o primeiro passo que você tem que dar. Que diz a palavra? Bem, todos nós temos lido inúmeras vezes, porém não entramos no Espírito quando a lemos. Pedimos a Deus que seu Espírito nos ensinasse a pura verdade sobre isso. Se o houvéssemos feito, chamaríamos aos pastores, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos, orariam por nós, e ali seria o fim da coisa, ali viria a cura. Essa Bíblia te cura. Pode ser que não venha imediatamente, porém em seu espírito aquilo já está concluído. Um cego recebeu a oração do irmão Brana e saiu de lá tão cego como era. Ele não enxergou. Quando ele estava lá no barbeiro cortando o seu cabelo, houve uma conversa de salão e começaram a criticar as campanhas do irmão Brana. Ele disse: não, eu estive lá, recebi oração e fui curado. Mas como você chegou aqui cego, guiado, se você está cego do mesmo jeito? Ele disse: não, mas eu fui curado, eu recebi oração. E a hora que ele confirmou isso, os olhos dele abriram. Ele chegou e começou a pular, a gritar: estou enxergando tudo. É assim mesmo. Quando aquilo vai até o espírito seu, é um assunto concluído. Você não faz nada com dúvida. Na dúvida não faça, na dúvida não ultrapasse. Porque você tem certeza, aquela palavra de Deus foi lá no espírito de Abraão, quando Eloí falou. E a coisa foi piorando, cada dia que passava ele ficava mais velho.
Passaram 25 anos e o bebê chorou. O bebê nasceu e chorou. Era um machinho chamado Isaac. Mas por quê? Porque aquilo foi no espírito dele. Não foi uma tonteria. Não foi uma vontade, uma psicose de Abraão que provocou aquela visão. Não. Aquilo foi real. Aquilo foi verdadeiro. Aquilo foi no seu espírito. Deus sabia que valia a pena fazer uma promessa tão grande para aquele homem, porque Deus sabia que ele não duvidaria de forma alguma. Não há nenhuma outra corte de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Nós necessitamos de entrar no Espírito e então as coisas se farão. Não vá fazer as obras primeiro. Entre primeiro no Espírito e então faça as obras e veja o que Deus fará. Tem notado você como é que o mundo entra no Espírito das coisas do mundo? Vocês já notaram? Eles vão a seus jogos de bola, seus eventos desportivos e seus bailes e suas reuniões de rock and roll. Eles entram no espírito da coisa, não estão ali como flores na parede, penduradas ali, não, como algo morto, paralisado, debruçado no banco, preguiçoso ali, que nem canta. Eles saltam, eles pulam, eles ficam suados, elas ficam despidas, eles ficam despidos, eles entram no Espírito, eles ficam batizados, eles tomam drogas e entram no Espírito da coisa. E a música para eles não pode ser baixa, tem que ser estridente, alta, para eles viajarem. Fica pondo nome sexual nas suas filhas, nome sexy de novela, e esse espírito a acompanhará por o resto da vida. Os tempos aí tinha uma novela em Goiânia, só em Goiânia puseram o nome de 400 meninas, eu vi no jornal, receberam o nome daquela artista principal daquela novela. Que desgraça. Eles vão a seus jogos de bola, seus eventos desportivos, seus bailes, eles entram no espírito da coisa, não estão ali com flores de parede, como algo morto, pasmado, esperando alguém tocar manivela. Eles tomam parte nas coisas e chegam a ser parte das coisas. Eles não estão ali apenas assistindo, eles estão participando. Porém, como odeiam os cristãos, porque entram no espírito da palavra de Deus. Nos chamam fanáticos e santos roladores, porque cantamos, porque batemos palmas, porque louvamos a Deus. Eles farão tudo o que estiver a seu alcance para demonstrar seu ódio e desaprovação. Porém, você deve ignorar isso e seguir em frente. Deixa a vaca investir, deixa a vaca babar. Deixa. João foi lá naquela ilha e voltou. Você o pode antecipar sabendo de onde vem. Você siga adiante e entre no espírito de adoração. Nosso espírito é limpo, é novo, é verdadeiro, é tranquilo, é sério. Porém, não obstante, cheio do gozo do Senhor. O gozo do Senhor encheu meu coração. O gozo do Senhor encheu a minha alma. Cristão! O cristão deveria estar mais exuberante e cheio de prazer no Senhor, porque o Senhor é melhor do que bola, o Senhor é melhor do que carro de corrida, do que cavalo de corrida. O
Senhor é melhor do que tudo isso. Prazer no Senhor, que o mundo, quando saboreia as delícias de seus prazeres, sim, o cristão deveria estar mais exuberante no prazer do Senhor do que o mundo quando saboreia as delícias de seus prazeres. Tanto os cristãos como o do mundo são humanos, ambos têm emoções. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor. Enquanto o mundo satisfaz a carne, o cristão satisfaz o Espírito. Aleluia, aleluia, fique de pé. Louve a Deus por ser um cristão. Louve-o. Aleluia. Deixa a sua garganta cansar um pouquinho, doer também um pouquinho. Não é só a minha não, a sua também. Grita também um pouco. Aleluias, 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 aleluias. Não é só eu que tenho força nos pulmões, não, você também tem. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantem, irmãos, cantem. Cantem, crentes, cantem.
amor, mais harmonia. Entre no Espírito. Vez. Aleluia, aleluia, Diga, aleluia. Porém, Deus está comigo. Eu estou naquela condição, porém Deus está comigo. Eu estou nesta condição, porém Deus está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor, amém. Graças ao Senhor. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.